leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos até a dor. Se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. O amor é maior que tudo, do que todos até a dor. Se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar. Mas te vejo e sinto. Chame a família, avise o tio e o avô. Hoje todos vão saber que sua garotinha se casou. Flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda de paz e amor. Flores na cabeça, nossos pés descalços, nossa vida toda de paz e amor, 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 de paz e amor.
se vai. Recupera a fé e sinto que algum dia ainda vou te ver. Sendo vontade, sendo vontade, sendo vontade, a gente vai se encontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Sei que quando canto você pode. Phoenix in the water, the sisters learn to fly, and I've always been a daughter. The feathers are meant for the sky, and I'm wishing feather, there's something to ride. 'Cause being the beat, the chaos be reading the sharpest of this night. With ivory's no disaster, I let the waters do take me away to some place real. 'Cause they say home is where your heart is understood. It's where you go when you're alone. It's where you go and risk your bones. It's not just where you lay your head, it's not just where you make your bed. It's long the time keeping up together. Where we go, oh, 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 Boa tarde a todos. Queremos, para início, orar ao Senhor. Antes de tudo, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Olha o dia que bonito. Deus é bom demais. Quero chamar o pastor Kleber aqui. Ele vai fazer esse início de oração a Deus Todo-Poderoso. Oremos. Pai eterno, nós estamos aqui nessa tarde com o nosso coração cheio de alegria pela vida do Jonathan, da Monique, e porque o Senhor tem permitido que eles estejam aqui, unindo o coração deles na Tua presença, ó Pai. Obrigado por cada amigo, família, igreja representada aqui, mas de modo muito especial por este casal que está aqui para unir os corações, para fazer as promessas, para Te louvar pelas bênçãos, pelo cuidado do Senhor. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pela vida do Jonathan, da Monique. Obrigado porque eles conhecem a Ti na face de Cristo, e isso é maravilhoso, ó Pai. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção nessa tarde, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Poderes assentar, se você pode. Quero chamar aqui a presença dos dois padrinhos. Eles tiveram o privilégio de trazer o cartório até eles aqui. E nós vamos fazer agora o momento de religioso com efeito civil. Quero chamar aqui Carlos Eduardo Pires Pimentel, Késia Delgado de Siqueira Pimentel. Eles são como testemunha agora no cartório. Nós estamos realizando este momento do cartório, fazendo religioso com efeito civil. Estamos aqui reunidos para firmar um compromisso, uma aliança de casamento entre Jonathan e Monique. Pergunto aos dois. Jonathan Valério da Silva: é de livre e espontânea vontade se casar com Monique de Moraes Bueno? Sim. Monique de Moraes Bueno: é de livre e espontânea vontade se casar com
Jonathan Valério da Silva? Sim. Amém. De acordo com a vontade de ambos, eu declaro perante mim, vos declaro marido e mulher. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a vocês. Amém? Amém. Vou passar a documentação. Regime adotado de comunhão parcial de bens. Jonathan Valério da Silva declarou após o casamento, continuará com o mesmo nome. Monique de Moraes Bueno declarou que após o casamento continuará com o mesmo nome. E está aqui, Jonathan Valério da Silva e Monique de Moraes Bueno. Ambos casados nessa data, dia 4 de maio de 2024, às 17 horas, nesse local, nessa chácara Casa Félix. Amém? Amém. Vou pedir para vocês assinarem aqui. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer o privilégio de estar aqui nesta data, realizando o casamento de Jonathan e Monique. Que Deus continue abençoando. Nós fizemos a parte religiosa com efeito civil e a documentação do cartório. Está aqui entre mim, eu declaro marido e mulher. Que Deus abençoe vocês. Que tudo que vocês fizerem, tudo que vocês colocarem as mãos, seja abençoado. Na tua casa, Deus é Deus e é Ele que vai abençoar vocês. Só Deus pode abençoar. Quero agradecer, quero chamar agora, vai ser religioso, o Gil, Pastor Gil, quero agradecer a sua presença. Pode ser voltar ao seu lugar, os padrinhos, Carlos e Késia. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu cheguei aqui, já cheguei comovido, a pastor. Não sou pastor. Eu já vi bastante gente emocionada hoje aqui com esse início de cerimônia. E também estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde, Monique. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, padrinhos. Boa tarde, convidados. Que Deus nos abençoe nesta tarde especial em que esse casal realiza e celebra o matrimônio. Eu digo isso porque o casamento, ele é um vínculo estabelecido entre duas pessoas. E o matrimônio, ele é a união do homem com uma mulher, com a bênção de Deus. E é isso que nós estamos celebrando aqui. Nós já oramos, mas eu gostaria de convidar a todos a fecharem os seus olhos nessa hora. Nós vamos ter um breve momento de oração. Deus Pai, Tu nos ensinaste, por intermédio do Teu Filho, que o amor é o cumprimento perfeito da lei. Eu te peço, Senhor, que o Senhor conceda a estes Teus servos a graça de se amarem um ao outro, e que eles continuem no Teu amor até o fim das suas vidas, mediante
Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. No livro de Cantares, que é um livro muito famoso, e aliás eu recomendo para todos os casais, é um livro curtinho que tem na Bíblia, a gente encontra a seguinte declaração: o amor é forte como a morte, e as muitas águas não podem apagá-lo. Os rios não podem afogá-lo. E se alguém oferecesse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, esse amor é o amor da determinação, é muito mais profundo que sentimentos românticos, passageiros. É um amor que perdoa, que nos faz tomar decisões e que nos ajuda, entre essas decisões que nós tomamos, a ter a coragem de unir a nossa vida com uma outra pessoa e estabelecer com ela um compromisso. E nesse sentido, o amor realmente faz tudo valer. Jonathan e Monique, deem uma olhadinha nos seus convidados aí, olhem para eles aí, né? Todos os convidados que estão aqui hoje, eles desejam o melhor para vocês. Muitos aqui, eu sei, têm diferentes experiências de vida, né? E nessas experiências a gente aprende a diferença entre o idealismo e o que é real, né? Muitas vezes a gente tem coisas que são ideais, mas estão distantes, porque a realidade ela é outra, né? Então muitos de vocês que estão aqui já sabem essa diferença, e eu tenho certeza que vocês também, Jonathan e Monique, já sabem, em certa medida, num certo nível, né? Já tem essa consciência dessa diferença entre a realidade e entre o que é ideal, né? Então, nós aqui, já com um pezinho nessa realidade, a gente pode afirmar para vocês que a caminhada de vocês, essa caminhada que vocês iniciam hoje, é uma caminhada que será cercada por desafios e que vai demandar sabedoria para que vocês possam tomar todas as decisões. Parece ser uma coisa muito simples, mas não é, né? Viver a dois é um desafio que a gente a cada dia vai aprendendo e vai tendo que fazer alguns ajustes, né? E uma das armadilhas que a gente cai é pensar que planejamento é tudo. A gente planeja, fala, planejei, vai dar certo e tal. Nem sempre dá certo, né? Nem sempre. Tô falando a verdade, padrinhos? Sim? Nem sempre dá certo, né? O planejamento deve ser só uma referência pra gente, né? Só uma referência. Porque durante o caminho a gente passa por muito perrengue. A verdade é essa. As coisas mudam, a situação do país muda, nós mudamos, nós vamos pensando umas coisas, enfim, há muita transformação nessa jornada e as coisas acabam ficando desequilibradas muitas vezes. As coisas acabam perdendo o equilíbrio. E aí, quais são os recursos físicos? Quais são os recursos espirituais, materiais, né? Mentais que a gente tem para enfrentar essas forças antagônicas que parece que vêm contra tudo o que a gente idealizou ali, né? Então, às vezes você está no ponto A e você fala, puxa, eu queria chegar no ponto B ali, mas eu não consigo. O que é que está impedindo eu de chegar a isso aí? Então, considerem, Jonathan e Monique, que muitas vezes a gente não tem as condições adequadas, né? Às vezes a gente tem que dar um passo para trás. Não para desistir, mas para repensar e tentar de novo, né? A gente tem que lembrar que a desistência parcial ela é diferente de uma desistência definitiva. Mas às vezes a gente tem que dar um passinho para trás. Então, vocês vão encontrar muitos desses momentos, né? E, sabe, o importante é vocês saberem negociar com esses meios. Negociar, não brigar com eles, né? Negocie com ele, porque vocês sempre vão passar por isso. Mas sempre lá no meio de tudo, como diz o poeta, tem que estar lá, o mais belo e bem cuidado amor.
E é isso que vocês têm que estar sempre, né, com isso na cabeça. Porque quando a gente fala do amor, quantas coisas já foram escritas sobre o amor? Quantos livros, né? Quantos poemas, quantas poesias, quantos contos, quantas canções falam sobre o amor? São incontáveis. A gente sabe muita coisa sobre o amor. Se você sair aqui perguntando para cada um aqui o que é amor, cada um vai te dizer uma coisa, né? Quantas definições a gente tem? A gente já sabe, a gente já leu sobre as definições do amor no grego, né? A gente sabe sobre o amor eros, sabe sobre o amor filéu, sobre o amor ágape, né? A gente já sabe tantas coisas sobre o amor que tem muita gente que não sabe mais nem o que é o amor. Deus é amor. Deus é amor. E eu posso dizer para vocês que Jesus Cristo uma vez, ele declarou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ok, nós não vamos analisar isso teologicamente, mas a gente vai pensar nesse texto aqui, essa palavra que Jesus disse, olha, eu sou a verdade. Uma das coisas mais importantes é a gente entender que verdade é o que a realidade nos diz. A verdade está na realidade. Os casais que desconsideram a verdade da realidade, eles mentem para si o tempo todo. Mentem para si o tempo todo. Se tornam mesquinhos, atribuem valor excessivo às coisas que não têm valor, às coisas erradas, né? Só acreditam em motivação baixa porque nunca tiveram e nem imaginam que pode existir coisa melhor. O conhecimento de Deus, ele ilumina a nossa caminhada, ilumina a nossa vida. E quando você ouve a voz de Deus, mais do que uma experiência teórica na sua vida, a presença do amor de Deus se manifesta através do melhor que existe em vocês. E é isso que nós pretendemos que aconteça no relacionamento de vocês. Que a presença de Deus, ela se manifeste no melhor que há em vocês. Porque aí, toda a experiência é inversa, né? Você se dá e compartilha, ao invés de ser mesquinho. Você começa a dar valor para as coisas certas, você começa a valorizar as coisas certas. As suas motivações agora são voltadas para as coisas que são verdadeiramente melhores. As suas motivações são voltadas para as coisas que são verdadeiramente superiores. E aí você começa a viver o melhor de você. E falando de amor, é sempre preciso ir além. O filósofo Eric Froehlich, ele dizia sobre pessoas que acreditam em frases e em palavras muito mais do que o sentido que essas palavras podem dizer, independente do que essas palavras dizem. Com o amor não pode ser assim, né? Tem muita gente que cresce, mas não amadurece. Então, muita gente não consegue processar os acontecimentos da vida. Muitas pessoas reduzem o amor às coisas momentâneas. Então, Jonathan e Monique, na vida prática, as nossas percepções, elas nos enganam. As nossas percepções, muitas vezes, elas nos traem. E considerem que muitas vezes você pode estar tendo uma percepção errada a respeito das coisas, né? Agora vejam, lembre-se sempre do seguinte: viver o amor é amar o mistério. Por que eu digo isso? Porque vocês devem se perguntar quem são vocês. Vocês devem se perguntar quem são vocês. No dia a dia vai ser esse o desafio, né? De vocês se perguntarem quem são vocês. No dia a dia, o desafio de vocês é o Jonathan amar a Monique e a Monique amar o Jonathan. Mas não amar apenas o que a sua percepção te possibilita, mas tentar amar o mistério que é o homem e o homem tentar amar o mistério que é a mulher. Antes disso, são só impressões, né? E eu penso que vocês querem se relacionar não com impressões. Vocês querem se relacionar com pessoas reais, né? Não apenas com impressões subjetivas. Então, o amor
começa aí. Ele começa com essa compreensão de que existe o outro existe independente de você, e o outro não depende das impressões e nem mesmo do que você está sentindo a respeito dele. Então vejam um ao outro e desejem que essa pessoa seja quem ela é, sem querer alterar essa pessoa, né? Tipo, sabe, eu quero saber quem é essa pessoa de verdade, sem que a minha imaginação altere essa pessoa para pior ou para melhor. Eu quero saber quem é essa pessoa. E eu acho que isso é uma coisa muito legal mesmo, que vale muito a pena. É uma coisa muito bonita. Então, busquem a verdade na realidade, não apenas na impressão que você tem. Busque a verdade na realidade. E aí você vai ter todo o respeito pela integridade ontológica da pessoa. Cuidado com o impulso emocional, porque o impulso emocional, ele dificulta muitas vezes a nossa apreensão da realidade. Então é pisar com os pés no chão mesmo. O casal que vive essa realidade, ele pode se considerar um casal privilegiado, porque ele vai ter o seu caminho iluminado sempre. E a sua vida vai revelar a sua significação. É o que eu desejo de todo o coração para vocês, Jonathan e Monique. E desejo também que Deus capacite a todos os casais que aqui estão a crescer em amor, a crescer em sabedoria, por meio de uma vida moldada no amor sacrificial de Cristo. Amém? Amém. Vamos para os votos. Quem diria, um cara que falou tantas vezes que não iria casar, não é verdade? Tem muita gente aqui para confirmar isso. A gente tá aqui, ó. Apaixonado por você. Um cara que não tinha desacreditado no amor, mas que via o amor como um empecilho para seus próprios sonhos, como se fosse algo que ia atrapalhar seus objetivos, seus planos. Você me conheceu em um dos momentos que minha cabeça, minha mente estava mais perturbada. E quem diria que o motivo da nossa primeira conversa se tornaria o que você mais é para mim, um abrigo. Um lugar onde eu posso descansar, onde eu posso ser eu mesmo, mostrar as minhas fraquezas, renovar minhas forças. Nesses 2 anos você me trouxe muitas coisas. Me ajudou a me entender melhor, a criar novos sonhos, conquistar muitas coisas, até gostar de cupcake, quem diria? E o principal, me aproximou de Cristo. Que Cristo seja o alicerce desse amor, desse casamento. Que Ele possa estar no centro de tudo, de todos os nossos planos, de todos os nossos sonhos, de todos os nossos objetivos. Que eu possa ser para você um abrigo também. Que você possa descansar em mim e a gente descansar em Cristo, que é a nossa esperança. Como um grande sábio nos falou um dia, que o nosso amor e o nosso casamento esteja na realidade, fixado na realidade, em um lar onde o perdão, o respeito e o acolhimento sejam prioridades. Onde Cristo vai reinar e nos guiar e fazer a sua vontade, mesmo que vá contra todas as nossas vontades, nossos sonhos e nossos objetivos. Prometo fazer o melhor por você, valorizar a bênção de Provérbios 18, 22 e te amar até o dia que nós vamos nos encontrar com o nosso Pai. Eu te amo. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Amor, eu te conheci através de uma forma inusitada para alguns, mas como sempre fui apaixonada pela arte em geral e como uma bela bailarina,
a música instrumental batia mais forte dentro de mim. Ela sempre me acalmava e ajudava a relaxar a minha mente antes de dormir, após uma noite cansativa de trabalho. Foi através do YouTube que conheci o seu álbum Colors e ao som da guitarra eu pegava no sono. Eu ouvia todas as noites. Você não imagina quanto me fazia bem. E eu nem sabia direito quem era você. Mas há uns 2 anos atrás fiz uma oração conversando com o nosso Pai Eterno sobre a minha vida sentimental e os medos e inseguranças que havia dentro do meu coração, tudo por causa de um passado tão pesado que eu passei. Havia muita preocupação dentro de mim e se um dia eu viveria mesmo esse sonho de casar e ter uma família com alguém que me amasse, me respeitasse e que entendesse as minhas dores, minhas ansiedades, que às vezes chega sem pedir licença, e o meu humor meio duvidoso. Johnny, obrigado por proporcionar as melhores alegrias da minha vida, por realizar todos os meus sonhos. Obrigado por me amar como Cristo ama a igreja. Obrigado por ser tão zeloso comigo, por ter cuidado de mim no acidente e me ajudar a entender que tudo tem um propósito, até nas coisas ruins da vida. Obrigada por rir das minhas piadinhas tontas, que não são poucas. Prometo te amar, cuidar de você, te fazer rir todos os dias. Mesmo que seja de raiva, mas você vai rir. Te amo sempre e para sempre, pois temos uma aliança com Cristo e é até que Ele venha. Ainda bem que te encontrei, agora sou mais feliz. Igual não tem, me trata bem, do jeito que eu sempre quis. Lembro, te olhei, me apaixonei, esqueci o que eu vivi. Me dediquei, tanto lutei, pra te ter perto de mim. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Quantas vezes já falei, te amo sem querer. Quantas vezes me enganei, tentando achar você. Até pensei não me entregar pra mais ninguém. Eu, Jonatas, recebo-te, Monique, como minha esposa. De hoje em diante, prometo protegê-la, honrá-la e valorizá-la, viver ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-la sempre. Prometo isso de todo o meu coração, de toda a minha alma, até que a morte nos separe. Esse é meu compromisso com você. Eu, Monique, recebo-te, Jonatas, como meu esposo. De hoje em diante, prometo te protegê-la, honrá-la e valorizá-la, viver ao seu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amá-la e respeitá-lo sempre. Prometo isso de todo o meu coração e de toda a minha alma, até que a morte nos separe. Esse é o meu compromisso com você. Monique, dou-te essa aliança como sinal do nosso casamento. De corpo e alma te honro. Tudo que eu sou te dou. E tudo que tenho, partilho contigo. Com o amor de Deus Pai, Filho
e Espírito Santo. Bem os quilinhos. Jonatas, dou-te essa aliança como sinal do nosso casamento. De corpo e alma te honro. De corpo e alma te honro. Tudo que sou te dou. Tudo que tenho partido contigo. No amor de Deus Pai. Deus Filho. E Deus Espírito Santo. Amém. Já pode. Você pode. Bom, nós teremos um momentinho agora, onde nós vamos realizar a ceia. E quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando do sacrifício por nós, de Cristo por nós na cruz. Na celebração da ceia, os casais, olhando para Cristo, se lembram da humildade, do perdão e do amor mútuo em seu relacionamento. Na ceia, o pão representa o corpo de Cristo, que foi sacrificado pelos pecados da humanidade. E o vinho representa o sangue de Cristo, que foi derramado para purificar os pecados da humanidade. Com tudo que acontece na nossa vida, é muito fácil a gente se esquecer o sacrifício de Jesus na cruz. E a Santa Ceia, ela nos ajuda a colocar Cristo no centro novamente. E nos ajuda a nos lembrarmos de tudo que Ele disse e do que Ele fez, do que Ele falou. E essa é a primeira refeição que o casal compartilha aqui, como simbolização de uma nova aliança que está sendo firmada por eles diante de Deus. És o lugar, Senhor, abrigo para todo coração ferido que pede por paz, que pede amor. Se a tempestade vem, me lembro de tudo que ensinou e posso sentir sua paz, sentir seu amor. És o lugar, Senhor, abrigo pra todo coração ferido que pede por paz, que pede amor. Se a tempestade vem, me lembro de tudo que ensinou e posso sentir sua paz, sentir seu amor. O apóstolo Paulo, nas Escrituras, ele nos conta como Jesus celebrou a ceia com seus discípulos e nos orientou sobre como a ceia devia ser celebrada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que
comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Muito bem. Queria pedir a todos um aplauso para os noivos. Deus abençoe o casal. Dá mais um beijo aí, tô muito rápido. Capricha Aí. aí. Your life is gonna be this way. Your job is joking from this, your love is this way. You lock your way, just stuck in second gear. When you'll be your day, you'll win your butt and then your gear. But I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Your mother don't tell me you're liking this, but she don't tell you that you're dying on these. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Saw you in your big black car and I was waving as you're passing, 'cause I know who you are. You had this look that of an angel, you with such a bad disguise. And did you think for a second I would not realize? Tripping out, falling down to the ground, 'cause I can't stand up and I can't fall down, 'cause I'm somewhere in the middle of this. Ooh, ooh, oh.
a long way home. So I asked you if you join me for a single last cold drink. And so you turned and bought us two, and you didn't even blink. You had this look that of an angel. It was such a bad disguise. When you drink, it makes you angry. When I drink, I want you more and more and more. Tripping out, falling down onto the ground. 'Cause I can't stand up and I can't fall down. 'Cause I'm somewhere in the middle of this. Tripping out, falling down onto the ground. 'Cause I can't stand up and I can't fall down. 'Cause I'm somewhere in the middle of this. You know I found it hard. I always tried to find the sea light. But I don't like the way things are. I keep falling to my knees. Somewhere in the middle of this. 'Cause I'm somewhere in the middle of this. Tripping out, falling down onto the ground. 'Cause I can't stand up and I can't fall down. 'Cause I'm somewhere in the middle of this. Oh Lord. 'Cause I'm somewhere in the middle of this. Somewhere in the middle. Faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo. O meu comportamento egoísta, seu temperamento.